Olá, gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem, né, nesse momento de pandemia, que a gente sabe que é um momento delicado. Bom, eu fiz esse vídeo para tentar esclarecer algumas questões acerca do ensino remoto e desse contexto de pandemia, né, entendendo que é uma situação diferenciada que exige uma série de questões bem planejadas e bem pensadas para que a gente esteja a par de tudo isso, né? Então eu fiz esse vídeo baseado no texto que eu fiz do ensino remoto, que foi feito de acordo com o parecer técnico do Conselho Nacional de Educação, né, em cima do ensino remoto, né? Então, para que a gente tenha uma compreensão melhor, né, desse contexto e do nosso trabalho, para que a gente faça esse trabalho da melhor forma, né, considerando uma série de fatores que são importantes no processo. Bom, primeiro é que nós estamos numa pandemia, né, do coronavírus, Covid-19, já há alguns meses, né, e essa pandemia, por ser uma situação diferenciada, ela exige uma série de adequações, né, conforme a nossa realidade, que é a educação do campo, né? Então, primeiro é que, conforme o parecer do CNE coloca, que essas atividades de ensino remoto ela tem como característica minimizar os transtornos educacionais, ou seja, não tem como o ensino remoto ser a mesma coisa do que o ensino presencial com o professor em sala de aula. Então é importante, a priori, que a gente tenha esse entendimento do que é o ensino remoto para que a gente não fique frustrado. Sabemos das limitações que existem nessas atividades remotas, sobretudo no contexto rural, que tem uma série de precariedades. Por isso que a gente tem que fazer um trabalho de acordo com a realidade e sabendo das limitações que a gente vai encontrar, né? Uma primeira questão também que o parecer coloca é que a gente, enquanto escola, enquanto professor, enquanto rede, a gente não pode agravar desigualdades sociais e educacionais. Mas como é que se dá esse agravamento? Como é que seria? Bom, nós, enquanto escola, não podemos agravar essa desigualdade no sentido de que planejemos atividades que não contemplem essa realidade e esse contexto. Por isso que a gente tem que fazer algo bem pensado e bem planejado, né? Desenvolver atividades para que os alunos tenham acesso da melhor forma, desenvolver atividades para que a gente tenha resultados da melhor forma, desenvolver atividades pensando em um contexto que ele é diferenciado, é um contexto de educação do campo. A educação do campo, para quem conhece, para quem vivencia, sabe que é uma realidade com uma série de precariedades, tem uma limitação de acesso à internet, tem uma pobreza maior do que a zona urbana, tem uma série de precariedades educacionais, nutricionais dos alunos. Então, é uma realidade completamente complexa. Por isso que a gente tem que ser, por isso que esse trabalho direcionado à educação do campo ele é bem mais complexo do que um trabalho na educação urbana, onde tem toda uma estrutura que acaba favorecendo esse trabalho, né? Então, o parecer coloca que já estão sendo feitas várias estratégias pelas redes por todo o Brasil, né? Dentre essas estratégias estão aula online, via internet, aula via TV, rádio, materiais impressos, etc. Uma questão que o parecer coloca é que as redes têm que estabelecer essas estratégias de ensino remoto conforme cada realidade. Por isso que sempre eles colocam que não podemos agravar desigualdades educacionais e sociais. Por isso a gente tem que fazer um trabalho conforme cada realidade. Para quem conhece um pouco de planejamento, a gente sabe que a gente faz um planejamento baseado em uma realidade. Não adianta a gente pensar um planejamento em uma realidade que é abstrata, que não existe. Temos que pensar conforme a situação colocada, buscando atingir algo, atingir uma meta. É isso que a gente vai debater, né, no processo. Bom, outra questão que o parecer coloca é que ele estabelece as divisões, né, que as escolas têm que pensar as atividades conforme cada etapa de ensino, cada nível de ensino. Então, inicialmente ele pensa na educação infantil, né, ele coloca que as redes devem pensar a educação infantil de uma maneira que atenda a essa própria característica, né? Que sejam atividades lúdicas, atividades recreativas, atividades criativas. Então, a gente sabe que
a educação infantil tem uma situação peculiar, né? São crianças pequenas, então os professores têm que planejar uma atividade para que os alunos tenham interesse em aprender, né? Uma atividade eminentemente lúdica, como eles colocam. Já para o ensino fundamental, o parecer também coloca que não se perca essa questão lúdica, mas que foque nas competências, né? Conforme a própria BNCC coloca para cada aluno. Eu acrescento uma questão à nota, que a gente pense essas atividades para o ensino fundamental em 2 grupos, por exemplo. Uma direcionada aos alunos que já sabem ler, né? E outra direcionada aos alunos que ainda não sabem ler, porque a gente sabe que esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta, que são vários alunos que não sabem ler e estão em séries avançadas, né? A gente sabe que não é um problema só de Ipixuna, mas é um problema nacional, essa questão, né? Que o próprio PNE coloca, né? Da necessidade de alfabetização dos alunos, né? Então, essa questão que envolve a alfabetização, ela também pode se estender para a EJA, por exemplo, né? Que o parecer coloca da necessidade também de estabelecer um trabalho remoto em cima da realidade. A gente sabe da realidade da educação infantil, que são crianças pequenas, a gente também sabe da realidade da EJA, que são jovens e adultos, e ainda nenhuma educação, ainda em um contexto do campo. Então, que essas atividades remotas sejam pensadas conforme a realidade de cada etapa de ensino, né? de cada fase. Né? A gente sabe que cada fase tem as suas peculiaridades. Né? Outra questão interessante que eu acrescento para a nossa realidade do campo é que a gente sabe que o acesso à internet ele é bem precário. Mas se tiver o caso de uma comunidade que tenha acesso à internet, é possível desenvolver atividades digitais com esses alunos, aulas videogravadas, né? Fazer grupos de WhatsApp com os pais e responsáveis para melhorar essa comunicação. Né? Então, cabe a equipe fazer um estudo, um levantamento das comunidades que têm acesso à internet para facilitar esse trabalho. Né? Outra questão que eu acrescento é a importância do trabalho em equipe, no sentido de que a gente entenda que todos são importantes nesse processo, cuidador, professor, coordenador, direção e comunidade. Só a gente entendendo a importância do papel de cada segmento nesse processo é que eu acredito que a gente pode ter um resultado satisfatório. Né? O foco na formação dos professores, que nós, enquanto professores, temos que entender esse processo, entender esse conceito de ensino remoto, entender o nosso papel desse contexto, que é um contexto diferenciado, não é um contexto presencial. Então, acredito que a gente tem que focar, né, primeiramente, em formar os professores para esse contexto, porque eu acredito que ninguém foi preparado para esse contexto, por isso que a gente tem que primeiro focar nisso. Né? Outra questão é o diálogo com os pais responsáveis, que é uma questão fundamental, que esse diálogo aconteça da melhor forma, porque é só através desse diálogo que a gente vai poder avaliar o processo. Por quê? Outra questão que é colocada é a importância da avaliação, porque os responsáveis, os pais, vão ter que dar um feedback para nós enquanto escola. E a gente só vai ter esse feedback se tiver um bom diálogo com os responsáveis e com os pais. Outra questão é o foco na qualidade, que não adianta a gente passar uma série de atividades para os alunos, sobrecarregá-los e não ter um retorno de aprendizado, que a gente sabe que ensino é uma coisa, aprendizado é outra. Outra questão é a importância do planejamento ser flexível. A gente não pode engessar um planejamento, a gente tem que traçar um planejamento conforme a situação que é colocada, que é uma situação inesperada. Vão acontecer uma série de desafios, questões não pensadas, então a gente tem que pensar em tudo isso e fazer um planejamento flexível. Bom, é isso. Espero que tenha contribuído de alguma